No coração de uma floresta densa e sombria, escondido entre montanhas inexploradas, existia um vilarejo esquecido pelo tempo, chamado Penhasco Negro. Os habitantes do lugar viviam sob a sombra de um pacto ancestral, um acordo feito com forças das trevas muito antes da memória de qualquer um. Uma vez a cada geração, a vila era forçada a sacrificar um de seus próprios para aplacar o demônio que habitava a terra. Acreditavam que esse sacrifício mantinha a criatura adormecida, longe de suas casas e de suas vidas. O escolhido era sempre uma jovem, e naquele ano, o destino recaiu sobre Clara. Ela tinha apenas 19 anos, uma moça de olhos brilhantes e personalidade destemida, mas que carregava em si o peso de uma antiga linhagem. A família de Clara era há muito tempo responsável por honrar os ritos do vilarejo, e sua avó, agora uma mulher idosa de feições rígidas, liderava os rituais. No entanto, algo perturbava a tranquilidade de Clara. Ela sempre ouvirá os sussurros sobre os sacrifícios, mas nunca acreditara realmente no poder por trás da lenda. Até agora. À medida que o dia do ritual se aproximava, o vilarejo se envolvia em uma atmosfera de medo. As pessoas evitavam cruzar o olhar com Clara, temendo que o mal de que ela estava marcada também os contaminasse. No entanto, Clara sentia algo mais sombrio e maligno no ar. As noites eram preenchidas com pesadelos estranhos, e uma voz baixa e maligna sussurrava seu nome enquanto dormia, prometendo dor e destruição. Na noite do ritual, uma lua cheia brilhava sobre o vilarejo. Os anciãos haviam preparado o altar no centro da clareira, onde o sacrifício seria feito. Clara foi conduzida até lá, amarrada com correntes e adornada com flores e ervas para purificar seu espírito antes da cerimônia. Sua avó, vestida com um manto negro, começou a entoar os cânticos em uma língua esquecida, convocando o demônio que repousava sob a terra. O ar tornou-se pesado, e os ventos da floresta pararam de soprar. Tudo estava pronto para o último ritual. Mas, quando a lâmina foi levantada sobre o peito de Clara, algo deu terrivelmente errado. Um grito ecoou pelo ar, e não era de Clara. As árvores ao redor da clareira começaram a se contorcer, como se possuídas por uma força invisível. O chão tremeu, e a voz demoníaca que antes sussurrava para Clara agora preenchia a noite com uma risada gutural. De repente, uma força invisível empurrou todos para longe, lançando os anciãos ao chão e quebrando as correntes que seguravam Clara. Ela caiu, mas não como uma vítima. Algo a estava tomando. Seus olhos, antes vivos, agora estavam negros como a noite. O corpo de Clara se contorceu em espasmos violentos, e ela se levantou com uma expressão fria e vazia, movida por uma força que não era sua. A entidade que fora invocada não queria sacrifício. Ela queria um hospedeiro, e agora estava dentro de Clara. Os anciãos, em pânico, começaram a entoar desesperadamente os cânticos de proteção, tentando selar o mal de volta no subsolo. Mas era tarde demais. O demônio estava desperto, e o caos estava prestes a consumir o vilarejo. Clara, ou o que restava dela, deu um passo à frente, os dedos contorcidos como garras, e com um único movimento, quebrou o pescoço de um dos anciãos. A vila entrou em desespero. Enquanto o caos se espalhava, Clara lutava dentro de sua própria mente. Ela ainda estava lá, presa em algum lugar profundo de si mesma, tentando desesperadamente se libertar da presença maligna que agora controlava seu corpo. Em sua mente, visões horríveis de morte e destruição a assombravam. Ela via os rostos de sua família, seu vilarejo, sendo destruídos um a um. Mas havia algo mais. Clara começou a perceber que o demônio não estava apenas interessado em destruir Penhasco Negro, ele queria se libertar completamente. Se conseguisse usar o corpo de Clara como portal, poderia se espalhar além das fronteiras do vilarejo e trazer caos ao mundo. Clara precisava lutar. Dentro de sua mente, ela começou a resistir, chamando pelas memórias de sua infância, sua família, e o amor que ainda sentia por seu vilarejo. Essas lembranças lhe davam força, e, por um breve momento, ela conseguiu retomar o controle de seu corpo. Ofegante, olhou ao redor, vendo os anciãos mortos e os sobreviventes fugindo em pânico. Antes que a entidade tomasse controle novamente, Clara correu em direção à floresta, buscando desesperadamente uma solução.
Ela sabia que não poderia ser salva, mas talvez pudesse impedir que o demônio escapasse completamente. Enquanto corria, a risada gutural do demônio ecoava em sua cabeça, zombando de seus esforços. Você não pode me deter, criança. Você já é minha. No entanto, Clara não desistiu. Ela lembrou-se de algo que sua avó dissera uma vez: o demônio estava vinculado à terra onde o ritual era realizado. Se ela se afastasse o suficiente, talvez pudesse impedir sua propagação. Mas o preço seria sua própria vida. Clara sabia o que precisava fazer. Sem hesitar, ela correu em direção ao penhasco, o ponto mais distante da vila. A entidade dentro dela começou a lutar violentamente, tentando retomar o controle. Clara sentia seu corpo se contorcendo, seus ossos estalando, enquanto o demônio tentava romper a conexão. Seus passos tornaram-se pesados, como se cada um a puxasse mais fundo no abismo de sua mente. Finalmente, ela chegou à beira do penhasco. O vento soprava com força, como se a própria natureza soubesse o que estava prestes a acontecer. Lá embaixo, as águas turbulentas do rio rugiam. Clara respirou fundo, reunindo suas últimas forças. Eu posso não ter controle do meu corpo, mas ainda controlo o meu destino, ela sussurrou para si mesma. Num último ato de coragem, ela se lançou do penhasco. No momento em que seu corpo tocou a água, um grito horrível ecoou por toda a floresta. O demônio foi arrancado do corpo de Clara, arrastado para as profundezas com ela, e o vilarejo ficou em silêncio. A maldição estava quebrada, mas Penhasco Negro jamais seria o mesmo. Os poucos sobreviventes do vilarejo jamais esqueceriam o sacrifício de Clara, mas também sabiam que, embora o ritual tivesse terminado, o mal não estava completamente destruído. Nas profundezas do rio, sob as águas negras, algo ainda se mexia. E um dia, talvez, despertaria novamente. O vilarejo voltou à sua rotina aos poucos, mas um ar de incerteza pairava no ar. Alguns diziam que ainda podiam ouvir a risada do demônio nas noites de lua cheia. Outros acreditavam que Clara, ou o que restava dela, ainda vagava pelo penhasco, guardando a terra de onde o mal nunca deveria ter saído. E assim, a lenda de Penhasco Negro viveu, passando de geração em geração, sempre com o temor de que o próximo ritual falhasse novamente. Se você gostou da história, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Aproveite para maratonar outras histórias de terror e mistério que preparamos para você. Também temos um site repleto de novidades sobre esse fascinante mundo do terror. Lá, você encontrará seções sobre lendas urbanas, mistérios, dons paranormais, magia, bruxaria, terror cósmico e muito mais. Além disso, temos áreas com cursos e e-books gratuitos para você baixar. Inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Até amanhã para o próximo vídeo. Tchau.